Oi, meu nome é Júlia, eu sou bolsista do PET Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia e juntamente com a minha orientadora, a professora Juliana, meu co-orientador, o Arthur, e a colaboração da professora Vicelma, ambos da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia, realizamos um estudo da remoção do corante de azul de metileno por tratamento biológico. No contexto industrial mundial, o setor têxtil ele se destaca pela geração de resíduos líquidos que são tóxicos e de forte coloração, devido ao uso em grande escala de corantes sintéticos no tingimento das fibras. Esses efluentes eles afetam significativamente a vida aquática, podendo gerar diversos problemas, como reduzir a penetração de luz, alterar o pH e aumentar a demanda bioquímica de oxigênio. Esses corantes sintéticos, eles são moléculas recalcitrantes, ou seja, possuem resistência frente aos tratamentos convencionais e demoram para serem degradados. Para sua degradação ou remoção, é utilizado o tratamento biológico, em que os micro-organismos mais utilizados para esse fim são os fungos e algas. Aqui tem a representação de uma estrutura química do corante usado para esse estudo, o azul de metileno. Dessa forma, tendo em vista o grande impacto ambiental que os efluentes têxteis causam, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a remoção do corante azul de metileno através de um tratamento biológico, utilizando a cepa da cianobactéria Nostoc sp. Primeiramente, é importante ressaltar como foi feita a manutenção das células. Os inóculos da Nostoc sp. PCC 7423 foram gentilmente cedidos pelo Laboratório de Cianobactérias e Ficotoxinas da FURG e cultivados em meio BG11-0, na câmara de fotoperíodo de 12 horas e com repique feito a cada 15 dias. Aqui eu trouxe uma representação de um Erlenmeyer com a cianobactéria Nostoc em meio basal e aqui na figura 2 os Erlenmeyers na câmara de fotoperíodo. Para a preparação do ensaio de remoção do corante, foram feitas 3 amostras. A primeira delas, o controle 1, de crescimento celular. Ela possui apenas a presença das cianobactérias e não do corante. A segunda, o controle 2, é de remoção em branco do corante, com a presença apenas do corante e sem as cianobactérias. E o terceiro, o ensaio de biorremoção, com a presença tanto do corante quanto da cianobactéria Nostoc sp. A concentração inicial do azul de metileno foi de aproximadamente 14 mg por litro e a concentração da cepa de Nostoc sp. foi de 0,8 gramas de célula por litro em volume. E o meio de cultivo utilizado foi o BG11-0. Os experimentos foram realizados em triplicata, utilizando como vidraria Erlenmeyers de 250 ml com ambiente aeróbico em câmara de fotoperíodo com 12 horas de iluminação, sendo a intensidade luminosa de 1533 lux e agitação em mesa agitadora de 150 rotações por minuto. Aqui é a representação das triplicatas de cada amostra e a representação da câmara de fotoperíodo e da mesa agitadora. Para a realização das análises, as amostras com a presença da cianobactéria e o corante foram previamente centrifugadas em 4.000 rotações por minuto, de modo a separar o corante, a parte sobrenadante, das células, o pellet. O pellet foi então lavado 3 vezes para eliminar o corante residual impregnado nas células. Aqui é a representação da amostra inicial com a cianobactéria e o corante, aqui quando foi feita a centrifugação e após a centrifugação, a separação do pellet e do corante. Vale ressaltar que a amostra de controle 1 com apenas a cianobactéria, ela foi feita somente a centrifugação, e a amostra com o corante não houve a necessidade da centrifugação. Após esse preparo, foram feitas 2 análises. A primeira delas foi o estudo quanto à descoloração, analisada por espectrofotometria com comprimento de onda de 665 nanômetros e feita a partir da curva de calibração para concentração do corante.
A outra, ela avaliou o crescimento celular por gravimetria, determinado através da massa seca das amostras previamente filtradas em papel de filtro. Para tais fins foram usadas amostras em alíquotas de 5 ml, examinadas nos dias 0, 3, 6, 15 e 21 dias. Os resultados obtidos eles são representados através do seguinte gráfico, que traz a biorremoção do azul de metileno ao longo dos 21 dias. A primeira curva em azul, ela traz a concentração do azul de metileno ao longo de 21 dias da amostra branco sem células. Já a curva em laranja, ela representa a concentração do azul de metileno ao longo desses mesmos dias, só que da amostra com células das cianobactérias. Já a curva em cinza, ela representa a porcentagem de remoção do corante da amostra em branco, enquanto a curva em amarelo representa a remoção em porcentagem da amostra com as células. E de acordo com esse gráfico, nota-se a maior remoção na presença do inóculo da Nostoc SP, acentuada desde os 3 dias de experimento, atingindo 82,6% de descoloração em 21 dias. Tal resultado demonstra o potencial da cepa da cianobactéria na descoloração do azul de metileno, sendo esta 1,7 vezes maior do que o ensaio sem a cepa. Já esse outro gráfico traz o crescimento celular da Nostoc ao longo dos 21 dias. Primeiramente, a curva em azul traz o crescimento da amostra branco sem o corante, enquanto a curva em laranja, a amostra com o corante. Em relação a essa figura, observa-se que a partir de 6 dias ocorre uma diferença no que diz ao respeito do comportamento do crescimento da cianobactéria, provavelmente devido à inibição do crescimento em razão da presença do corante. O experimento sem a presença do corante, em 21 dias, ele obteve 2,67 gramas por litro de células contra 1,43 gramas de célula por litro, obtendo uma diferença assim de 88%. Essa capacidade de crescimento celular na presença de corante, ela pode ser definida como bioacumulação. Aqui conseguimos visualizar macroscopicamente como as amostras se comportaram ao longo dos dias do experimento. Primeiramente, essa primeira foto ela traz as amostras no dia 0, em que elas foram preparadas. Aqui, as 3 amostras com apenas as cianobactérias, as 3 amostras com a presença apenas do corante e as amostras do corante com as cianobactérias. Já nessa outra foto, ela representa as amostras após 15 dias. Então, aqui conseguimos ver o crescimento celular da Nostoc. Aqui as 3 amostras com corante azul e já essas 3 últimas amostras com a cianobactéria e o corante, podemos visualizar uma descoloração que há devido à presença dessa cianobactéria. Então, a partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que a cepa de Nostoc SP ela demonstrou boas possibilidades para ser usada na remoção do corante azul de metileno. E mesmo tendo sido observada a inibição do crescimento celular, a presença da cianobactéria ela favorece a remoção desse corante. E esses dados eles foram resultados preliminares de um trabalho que ainda está em desenvolvimento, mas que revelam que essa cianobactéria, a Nostoc SP, revelou obter um potencial para sua aplicação na descoloração de corantes e efluentes têxteis. Por fim, nós autores desse trabalho agradecemos ao PET Engenharia Química pela oportunidade de apresentar esse trabalho e às agências de fomento CAPES, CNPq e FAPEMIG.